que 1939 foi o ano que iniciou a Segunda Guerra Mundial. Ela foi deflagrada a partir do mês de setembro, 1º de setembro de 39. O mundo estava numa expectativa muito grande. Vocês calculem, né? Se hoje nós ficamos aí apreensivos quando uma guerra estoura ali ou lá, naquela época a coisa realmente pegou fogo. E isso repercutiu no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mesmo assim, nesse período da guerra, foi o período que mais se inaugurou centro espírita nessa região. Isso que é interessante, né? Como é que a espiritualidade trabalhou para que se inaugurasse. A gente vê que a maioria do centro espírita é da década de 30, 30 e pouco, 40 e pouco, dessa região toda aqui. Nossa, aqui, Bauru, Marília e tal, né? O centro vem dessa época. E dessa época, evidentemente, havia... Os espíritas aqui também não vieram aqui por acaso, né? Estavam aqui trabalhando a serviço de uma causa que realmente é a nossa. Então nós vamos agradecer. Mais do que nunca agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga por tudo quanto temos recebido ao longo de todos esses anos, não só a nossa casa espírita aqui em Garça, mas todas as casas espíritas da nossa região, que iniciaram suas atividades numa época difícil e que souberam, de alguma forma, superar as grandes dificuldades que existiam, muito mais do que hoje, para que elas pudessem sobreviver e depois dar continuidade à sua tarefa. Agradecer o esforço e a dedicação desses pioneiros. Nós não vamos nomear nenhum aqui, porque senão vamos esquecer de alguém, mas eles estiveram à frente das atividades, não só atividade doutrinária, mas atividades assistenciais, as atividades educativas, que as casas espíritas se dedicaram com muito carinho, sempre contando com o apoio da comunidade. Porque, mais do que ninguém, a comunidade espírita sempre foi respeitada pela seriedade do seu trabalho, pelo firme propósito com que ela se consagrou a essa tarefa. Então, graças a esse espírito, a esse caráter íntegro do movimento, é que ele recebeu também o apoio de muita gente que não era espírita, mas que compreendia as finalidades do trabalho e não deixaram de dar a sua contribuição. Agradecemos por tudo isso e por estarmos aqui hoje, mais uma vez, recebendo o nosso querido Edgar Miguel, que vem com mais uma proposta para mexer conosco. Espero que a gente corresponda a tudo isso. Que Deus o abençoe. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Bem, para mim é uma honra estar aqui numa data como essa. De fato, essas datas precisam ser comemoradas. A gente sempre precisa tentar entender, e eu acho que não vamos conseguir, o que significa uma casa espírita aberta. Nós sabermos impreterivelmente que naqueles horários e naquelas datas ela estará de portas abertas, com alguém, com um coração também aberto para receber quem precisa, que somos todos nós, sempre. Então isso certamente faz parte do projeto divino, né? E eu não falo só a casa espírita, mas todas as casas religiosas
que se propõe a acolher, faz parte do projeto divino que sabe das nossas necessidades e sabe que quando a sombra aumenta, imensa a dor se faz. Desculpa. Quando a sombra aumenta, imensa a luz se faz, como aconteceu no começo da guerra. As casas espíritas e outros templos religiosos eram necessários para que nós nos sentíssemos acolhidos, tivéssemos uma porta de acesso, um caminho, né, para a gente encontrar forças, entendimento, porque é o que nós precisamos. Parabéns realmente a todos os trabalhadores dessa casa nesses 86 anos. Não somente os fundadores, mas cada um que manteve a casa aberta. Da menor contribuição à contribuição mais intensa. É bonito de se ver e a gente precisa dar esses parabéns mesmo. Senão não estaríamos aqui, não é? Muito bem. A ideia não é exatamente uma palestra, Benê, mas é uma conversa. Eu estou cada vez mais dizendo que eu sou um conversador. Né? Eu gosto muito de conversar. Eu tenho imenso interesse em saber o que vocês pensam. O que está acontecendo na cabeça de vocês. Então, eu gostaria que vocês se sentissem à vontade para colocar o que vocês desejarem durante a minha fala. Tudo bem? Estarei esperando. Muito bem. Já que falamos de guerra, né? Vamos falar de paz também. A pergunta hoje para a gente conversar é se a gente já fez as pazes com a nossa vida. Porque a gente adora brigar com a nossa vida, né? Não é, gente? E a gente tenta brigar. Depois de uns bons anos, a gente percebe que a gente sempre perde. Já perceberam? Não é bom brigar com a vida, mas a gente briga, né? E essa briga, ela se expressa em alguns sentimentos que a gente tem. A revolta, a tristeza. Sabe aquela tristeza que muitas vezes a gente tem por muito tempo? A tristeza é uma revolta sofisticada. Lá, na essência da tristeza, muitas vezes, existe a revolta. A tristeza, muitas vezes, é uma espécie mais sutil de não aceitação. E ela também representa uma espécie de briga com a vida. Por isso que é tão importante fazer as pazes com a vida. Ao invés, todas as vezes que a gente vai brigar com alguém, a gente se coloca de frente a alguém, certo? Você não briga com alguém que está do seu lado, nem com quem está atrás. Você briga com alguém que está na sua frente. Se não está na sua frente, você se coloca na frente. E às vezes muitas vezes a gente se coloca assim diante da vida, frente a frente, numa posição de enfrentamento. E a gente fala isso. Como que está a luta? A gente pergunta, né? Como que está a luta? Estou lutando. Veio a doença grave, vou lutar com a doença. É assim que a gente fala, né? Temos que ganhar essa luta. Ultrapassar essa vida, né? Superá-la, né? Olha a competição, olha o bélico. Eu vou ser maior que a vida, maior que as dores. Será que é assim que a gente... Será que não tem um jeito melhor da gente viver do que brigando? Brigando é tão cansativo. Não é cansativo? Brigar a vida inteira. Acordar cada dia e falar assim... Vou vencer mais este dia. É o espírito guerreiro ainda dentro de nós. Lá de trás. Quando, de fato, o grande desafio era sobreviver. O grande desafio. Né? Por muito pouco, lembram? Há
50, 60 anos atrás, a expectativa de vida era o quê? 50 anos? Hoje está 78. A maioria de nós, faz bem menos esforços para sobreviver. Bem menos esforço. Temos muito mais possibilidades de viver mais tempo. E aí é o que tem acontecido. Mas a gente continua brigando. A gente continua achando que temos que vencer. Será que precisa ser desse jeito? Até porque o Cristo, estranhamente, diante de uma multidão encarnada, disse que veio trazer vida. E estranhamente todos estavam vivos, aparentemente. Claro que as palavras de Jesus não podem ser olhadas literalmente, né, no texto. A gente precisa ver o que está atrás, nas entrelinhas. Ele é sempre simbólico. E ele estava falando que talvez aquele povo, e nós até hoje, porque o evangelho não passou ainda, gente. Não passou. Ele não foi superado. Eu não me lembro qual livro de André Luiz, mas vocês vão poder me dizer que lá no plano espiritual, um grande espírito chamado Asclépio se materializa no plano espiritual e fazem perguntas a ele. E todas as respostas ele abre o evangelho e responde com um versículo. Todas. Como a nos dizer que todas as nossas perguntas têm resposta no evangelho. E se a gente não entende, é porque não nos detivemos suficientemente nas nossas reflexões para que a gente entendesse. Então, como o evangelho não passou, aquelas palavras que Jesus disse para a multidão repercutem ainda para nós, que fazemos parte da multidão. Ele veio trazer vida, e vida em abundância. Por quê? Parece-me uma das possíveis interpretações. Porque nós precisamos superar a luta pela sobrevivência. Não precisamos, na maior parte do nosso tempo, lutar para sobreviver. Temos já a alimentação, temos a moradia, a maioria de nós, temos o alcance da saúde, temos o agasalho, muitos de nós. Então esta questão já está superada. Agora, ou sempre, inclusive quando não tivermos nada disso, quando não tivermos meios de sobreviver, nós podemos e precisamos nos preocupar em viver. E a vida verdadeira, talvez, no meu modo de pensar, ocorra dentro de nós, não fora. Porque é lá dentro de nós que acontecem todos os nossos sentimentos e todos os nossos pensamentos. E é lá dentro de nós que a gente precisa começar a parar de brigar com a vida. Nós ainda pensamos que os acontecimentos da vida do lado de fora são contrários à nossa felicidade. Não pensamos? Pensamos. E como é possível ainda a gente pensar assim se tudo que acontece do lado de fora de nós está absolutamente dentro da lei? Ou acontece alguma coisa fora da lei do Pai? Não, né? Não é possível que alguma lei divina falhe ou consiga ser interposta por um de nós. Então, os acontecimentos do lado de fora não estão contra nós. Nenhum, gente. A doença do físico não é nossa inimiga. Tem um texto de um livro, se não me engano, chamado Mulheres Fascinantes,
escrito pelo espírito Leon Denis, a médium de Piracicaba, chama Sirineia, não vou lembrar o sobrenome, conta que um homem muito rico daquela época procurou Jesus para salvar sua esposa, que tinha lepra. Imediatamente Jesus o atendeu. Chegando lá, num palacete, abrindo a porta do quarto, ele sentiu um cheiro terrível. E na porta ele disse para o marido: não posso salvar a sua esposa, porque a lepra está curando-a. Mas eu posso diminuir suas dores. A lepra, a doença, está curando aquela pessoa. E as nossas doenças, só para dar esse exemplo, elas têm esta função. Todas as ocorrências da vida têm esta função. As dificuldades financeiras, as dificuldades familiares, as dificuldades íntimas, as doenças do físico, o desencarne de alguém querido, o nosso desencarne, tudo, todas as ocorrências da vida têm como objetivo nos curar, nos ajudar a sermos mais felizes. Agora, se eu estou disposto a brigar com a vida, se eu estou em luta com as coisas da vida, se cada dia é um obstáculo a ser vencido, ao invés de ser um caminho a ser trilhado, possivelmente eu não estou entendendo alguma coisa. E por isso sofro demais. Por quê? Porque eu estou em plena tensão. Eu estou permanentemente de arma em punho e pronto para a briga. Quando é que nós vamos usufruir da paz? Aquela que Jesus sempre queria e quer nos dar. Ou, melhor dizendo, que quer que a gente conquiste. Então, essas duas posições íntimas são irreconciliáveis. Eu não posso buscar a paz estando armado. Acham possível, gente? Não. As pessoas não estão contra mim. Mesmo que elas queiram me prejudicar. Olha que difícil, né? Olha que difícil. É difícil pensar, imagine viver isso. Mas esse é o aprendizado. Por que é difícil? Porque a gente não aprendeu. Tudo que a gente não aprendeu é difícil, está certo, gente? Por isso que a palavra que eu mais ouço na casa espírita é: nossa, é tão difícil. Estou cansado de ouvir. Todos vocês, todos nós estamos cansados de ouvir e de falar. E é óbvio que é difícil. Sem dúvida que é difícil. Por que é difícil? Porque o pai, a vida, não perde tempo nos dando lições sabidas. Nenhum professor da universidade vai colocar na prova quanto é 2 mais 2. Não tem sentido. Ele precisa colocar na prova algo que está para ser avaliado. Que foi talvez tenha sido recentemente aprendido. A prova é para saber se aprendeu. Então tem que ser difícil. Porque estamos todos alunos em aprendizado. Mas não. A gente tem preferido, ao invés de entender que as pessoas são professores e as situações, oportunidades, nós os encaramos-nos uns aos outros como inimigos. Como pessoas capazes de nos prejudicar. Mesmo lendo que no livro dos Espíritos, os Espíritos respondem que isso não é possível. Não é possível que alguém nos prejudique, de fato. Mesmo que a gente tente. E as dificuldades da vida ainda são encaradas como aquelas
que podem nos tirar a paz, sendo que são elas que vão nos dar a paz, quando as entendemos. Quando nós estamos em guerra, o que a gente faz? A gente se afasta, a gente separa, a gente cria fronteiras e a gente fala você aí, eu aqui, certo? E fica armado, tenso. E quando vem a paz, o que a gente faz? A paz verdadeira, a gente destrói as fronteiras. E ninguém é mais inimigo. Paz verdadeira. Bastante desconhecida na Terra. Onde ninguém é inimigo. Onde eu posso andar por onde for, sem sustos. Sem receio de ser atacado do lado ou pelas costas. Nós nos abrimos. Nós nos abrimos. E o amor tem essa característica. O amor acolhe sempre. Eu insisto em pensar, e não me sai da cabeça, que absolutamente nada do que Jesus fez, falou, foi em vão. Foi sem sentido. E eu entendo e penso que até a posição em que ele desencarnou traz para nós um caminho. Ele desencarnou de braços abertos. Porque o amor permanece assim. Infinitamente de braços abertos. A todos. Especialmente a todos nós que erramos. E já que ele é modelo e nosso guia, um grande mestre, ele está nos mostrando com esse gesto sutil que é assim que nós podemos permanecer diante da vida, de braços abertos a ela, de braços abertos às pessoas. É claro que eu sei que alguns de vocês estão pensando, mas algumas pessoas vão me roubar, algumas pessoas vão me ferir. Sim, é verdade. E é por isso que tem uma outra parte do Evangelho que eu considero bem difícil. Apesar que o Evangelho inteiro é bem difícil. Mas tem uma que me encabula, sabe? Aquela parte quando é dito que nós precisamos ter a astúcia da serpente e a mansidão da ovelha. Se vocês pensarem, nós conseguimos ter as duas coisas separadamente. Aqui, talvez, a gente possa ter a mansidão da ovelha. Lá fora, na rua, talvez a astúcia da serpente tenha que ficar atenta. Mas o Evangelho, em mais uma lição a ser aprendida, nos pede que nós sejamos, ao mesmo tempo, as duas coisas. Reconhecendo no outro o que o outro pode dar, e muitas vezes o outro pode nos dar dor, certo? O outro pode nos ferir materialmente, é claro. Nós precisamos reconhecer isso. Faz parte do nosso aprendizado detectar o mal, mas compreendê-lo. E o que é compreendê-lo? Saber o que ele é. Que o mal sempre fere quem o tem e não quem o recebe. E aí vocês devem se perguntar, tá, mas quando alguém faz mal para mim, eu sofro, certo? E por que sofro? Essa tem que ser uma pergunta que não pode sair da nossa mente. Por que eu sofro o que eu sofro? E para responder a essa pergunta, só pode haver uma pessoa na resposta. Você.
Você não pode, no meu entendimento, é claro que vocês precisam analisar se está justo e correto. No meu entendimento, quando somos feridos por alguém, nós precisamos nos perguntar por que eu estou sofrendo? E a resposta não pode conter o outro. Eu não estou sofrendo porque o outro fez algo. Eu estou sofrendo pela forma como eu enxergo o que o outro fez. Aí está o ponto. Ah, mas o outro quis me ferir. Sim, possivelmente. E isso é problema dele. O meu problema é porque sofro. Está lá, no Boa Nova, do Humberto de Campos, pelo nosso grande Chico, no capítulo Joana de Cusa. Joana foi até Jesus e, no meio da conversa, contou que o marido não a compreendia. O marido, eu acho que ele não era romano, mas ele fazia transações com os romanos, muito ligado à política, etc. Transações financeiras, e não compreendia a visão de Joana. E Jesus responde assim, valendo para 100% das pessoas. Seu marido não te compreende? Compreenderá amanhã. E aí ele disse algo que dá sustentação no meu entendimento ao que eu estou falando. Ele disse assim, não espere colher uvas do espinheiro. Então, se eu tenho diante de mim alguém que só sabe produzir espinhos, eu preciso enxergar isso com o máximo de clareza. Mas eu preciso entender que a outra pessoa dá espinhos porque ainda não aprendeu a dar uvas. Tanto que Jesus continua a Joana. Amanhe o solo para que amanhã você colha uvas. Então, mesmo no espinheiro, cuide do solo, ou seja, cuide das circunstâncias. Adube, umedeça o solo, porque aquela planta foi feita para dar uvas doces, mas ainda não sabe como. Da mesma forma que nós também não sabemos. Nós também somos espinheiros. Às vezes aparecem umas uvas, mas muitas vezes são espinheiros. Somos iguais a todos. Esse é o caminho, gente. Agora, se eu estou diante do espinheiro e fico esperando uvas, eu não vou sofrer. Não vou sofrer, gente. E o que eu faço com o espinheiro? Eu brigo com ele. Eu não fico de paz, em paz com ele. Eu não faço as pazes, nem com a vida, e nem com esse espinheiro. O que é fazer as pazes? É concordar com o espinho? De forma nenhuma. Não, mas é compreendê-lo. Compreender não é concordar. Compreender é compreender. É entender o que está acontecendo, entender o ponto que está acontecendo. E entender que não é sobre você. Aquele espinho não é sobre você. É condição do espinheiro. É condição do outro. E o meu aprendizado é compreender tudo isso. Por ele? Pelo espinheiro? Não. Por mim. Porque é meu aprendizado. Tudo isso, gente, faz parte de fazer as pazes. Imaginem a situação. Imaginem que vocês acordem amanhã, domingo, né? Domingo é bom para acordar com essa proposta que eu vou fazer a vocês. E você olha para o seu dia, assim, de olho fechado, ainda na cama, e pense:
nada neste dia acontecerá com a intenção, com o propósito de me ferir. Nada. Mas sim que eu aprenda algo com cada coisa que aconteça. Cada pessoa que eu encontrar não aparecerá para me roubar algo, para tirar a minha paz. Ao contrário, será uma oportunidade para eu aprender algo que eu não sei. Nós vamos sentir menos medo, né, gente? Não vamos? Não que a gente não vá ficar atento e alerta, porque é preciso a astúcia da serpente. Nós precisamos olhar para o mal para não permitir que ele se expanda. Não podemos ser ingênuos, não precisamos. O bem não é ingênuo, gente. Não é ingênuo. O bem sabe exatamente onde está o mal. E age diferentemente dele para contê-lo. Esse é o X da questão. Agir diferentemente dele. Normalmente nós agimos igual a ele, criando também defesas armadas, ao invés de colocar limites, sem dúvida, para que o mal, para que a dor não se expanda para outras pessoas. Compreendendo. A compreensão do que está acontecendo nos dá um outro poder de ação. E nós seremos capazes de fazer isso sem sofrer. E eu acho que a gente está logo ali para conseguir. Mas falta, talvez, uma importante questão, que é reconhecer que é assim que se caminha. Enquanto deixarmos o guerreiro dentro de nós ativo, a vida será uma guerra. Eu acho que a gente devia espantar-se, porque há poucas guerras no mundo. Pelo nível de pensamento que a gente tem, pelo tanto que a gente vive e anda armado, não com armas necessariamente, mas armado. Alguém liga pra gente, preciso falar com você. Qual é o que a gente pensa? Nossa, qual é o problema? Aconteceu alguma coisa. Qual é o problema? A pessoa não vem falar comigo à toa. Certamente ela não vai me trazer um prêmio. Estamos armados. Quando acontece alguma coisa, a gente fala o quê? Só me faltava essa. Por quê? Porque eu estava esperando acontecer alguma coisa. Não estava? De manhã, quando a gente ora para o Pai, a gente fala, Deus, Senhor, que meu dia seja bom. De verdade, aqui entre nós, sem que Ele saiba, a gente está pedindo para Ele não ter um dia sem problemas, né? É isso. Ele sabe. E aí, sabe o que Ele responde? Ele responde assim, deixa comigo. Deixa comigo. Você vai ter um dia ótimo. Do meu jeito. Do jeito dele. Aí ele manda um monte de problemas. Por que ele manda um monte de problemas, gente? Não tem jeito de aprender sem problemas. É muito interessante. A gente aqui no meio espírita usa a palavra problema com uma carga bem pesada, né? Lá na escola, a gente fala, os professores viram, alunos, peguem os cadernos, vocês vão resolver um problema. Aí é tranquilo, né? É um problema de matemática, de geografia. Vocês percebem a carga da palavra problema aqui dentro? Pesada, né? Lá, talvez, nas empresas é assim também. Na empresa é mais interessante ainda. Você tem 5 funcionários. Aí você chama os 5 e fala assim, nós temos um projeto, aí não é problema mais, tá? Temos um projeto importantíssimo para fazer. E eu vou escolher um de vocês para fazer. Todo mundo quer. E quem não quer fica triste, fica chateado, revoltado. Não, por que não me escolheu? Não acredita em mim, não confia na minha capacidade. Não é assim que a gente faz?
Por que a gente não faz isso com a vida? Ah, o fulano ficou doente. Por que não ficou eu? Por que a gente não fala isso? Deus, o senhor não me acha capaz de ficar doente? Dá conta? Loucura, né? Oi. O que pode se modificar? Não. Você vai ter os mesmíssimos problemas. Os mesmíssimos. Eu vou te responder começando dizendo o que eu falo para os ansiosos. Eu sei que não tem ninguém aqui, em Bauru tem bastante, eu sei que aqui não tem ninguém. Mas eu vou contar como é para vocês. Ansioso, a pessoa que fica preocupada com tudo. Um dia vocês vão entender o que é ser ansioso. Tem um ditado que eu adoro para os ansiosos que diz assim: passei por muitas tragédias na minha vida. Algumas até aconteceram. Mas eu sofri todas. De manhã, quando a gente imagina o dia, a gente imagina tragédias a cada minuto. Vai acontecer uma ou duas, talvez. Tragédias ou problemas. Mas a gente sofreu a expectativa e o medo de todas elas. E isso são escolhas. O que eu estou dizendo para começar é: receba de braços abertos o que a vida nos dá. Só. E não fique esperando, porque virá na hora que estivermos prontos. E até acontecer, e irá acontecer, porque nós estamos aqui para aprendermos. Aqui não é lugar de sombra e água fresca, que é o que todo mundo quer, certo? Aqui não é lugar, gente. Escola é lugar de exames, avaliações e exercícios. De vez em quando a gente sai para um recreio. Tá certo? Toma um lanche e volta correndo. Não é isso. Entende? Agora, a quantidade de exercícios, eu não gosto de chamar de problema por causa da carga, dos exercícios vai ser exatamente a mesma. Talvez até diminua um pouquinho, mas eu acho que não, porque a gente tem que aprender muita coisa. Agora, a forma, o que a gente vai sentir, muda tudo. Porque, não sei se vocês já perceberam, não é o problema que nos faz sofrer, é o que eu sinto sobre ele. Isso que me faz sofrer. Não é a doença que acaba comigo, é o meu desespero diante dela. A vida, gente, é pura interpretação. Nós estamos interpretando a vida a todo instante. Acontece uma coisa, a gente interpreta. Vou dar um exemplo bobinho, mas significativo. Imagina um casal onde o filho de 20 anos passa na faculdade. Mora aqui em Garça, mas passa, sabe onde? Em Manaus. Tá? Longe. Pergunta pro pai: ai, estou muito contente, meu filho passou numa faculdade ótima, tomou rumo, era o que ele queria, estou muito contente. Pergunta para a mãe: ai, estou contente, mas será que ele vai passar frio, passar fome? Será que ele vai conseguir? Será que não sei o quê? Certo? Muito bem. O mesmo fato, gente, o mesmo fato está sendo vivido de forma diferente. Os dois estão alegres, mas alguém está sofrendo. Por quê? Porque está interpretando, está enxergando. Não estou fazendo críticas. Nenhuma crítica, absolutamente. Absolutamente. Acho que não é correto criticar o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Isso prova, inclusive, que cada um vive uma vida completamente particular. Eu posso estar 50 anos com alguém, a minha vida é diferente daquela pessoa.
Porque eu estou enxergando a minha vida de outra forma. Tudo é interpretação. E o que a gente precisa mudar? A vida? Jamais. Porque não está na nossa alçada. Porque nós não temos esse poder. Porque a vida continuará sendo exatamente como a gente precisa que ela seja. Porque a vida, representando aí o próprio Pai, como expressão do Pai, ela foi criada, ela está estruturada, ela é concebida para funcionar inteiramente a nosso favor. Inteiramente. Cada acontecimento, tudo programado para que nós tenhamos a oportunidade de extrair o melhor das lições. E rapidamente, o mais rapidamente possível, a gente aprender a ser mais feliz do que a gente é. Mas, se eu continuar interpretando como sempre interpretei, eu vou continuar sofrendo o que sempre sofri. Se eu continuar ouvindo o que as pessoas falando e achando que elas estão me agredindo, eu vou continuar sofrendo cada uma das agressões, mesmo que elas não tenham ocorrido. Se eu achar que por detrás de cada palavra tem uma segunda intenção, e às vezes tem, e é preciso estar atento, nós precisamos continuar desenvolvendo nosso pensamento crítico. Nós precisamos entender o bem, entender o mal, olhá-lo, detectá-lo dentro de nós e também nas pessoas, porque todos nós estamos em desenvolvimento. Lembrando aí que mal é sinônimo de ignorância. Só. O mal não tem substância, gente. Isso está lá discutido no Evangelho, discutido no Livro dos Espíritos. O mal é a ausência do bem. O mal é pura ignorância da nossa parte. É puro desconhecimento. É puro não saber e nada mais. Como desconhecemos o amor, criamos desequilíbrio. O desequilíbrio aí é igual ao mal. Nós ainda somos um instrumento que está se afinando. O nosso som desafinado, a gente chama de mal. Um dia esses dois nomes talvez não sejam mais usados. O certo e o errado também um dia acho que não será mais usado. Eu não sei se eu respondi o que você disse. Então, obrigado. Então, o grande X da questão é como eu enxergo as coisas e as pessoas. Para que a gente consiga fazer as pazes com a nossa vida. Entender em sentimento, hein, gente? Que a vida que a gente tem é a melhor vida possível. É a melhor vida que o amor conseguiu, e o amor consegue tudo, hein? Montar, criar, estruturar para cada um de nós. Não gosto de usar as palavras tão comuns no meio espírita de que é a vida que a gente mereceu. Não gosto. Porque essa é uma expressão que embute uma culpa. Eu vou contar um exemplo. Um dia, estava numa casa espírita em Bauru, onde havia um médium de cura. Sem corte, sem nada. Apenas com energias. E ele, antes de começar os trabalhos, ele disse a todos que estávamos lá que ele não curava ninguém. Que ele era apenas um intermediário da bondade divina. Tudo corretíssimo. E ele disse assim, porque a cura só ocorre via merecimento. Uma frase completamente comum do nosso meio. Muito bem, eu estava lá levando uma pessoa. Essa pessoa foi umas 5, 6, 10 vezes. E ao final desse tempo, ela disse assim para mim, eu não mereço ser curada. E se entristeceu. E ali eu comecei a pensar que essa forma de ver não está adequada. Porque a nossa relação com o Pai não passa pela questão do merecimento, já que Ele nos ama incondicionalmente. Eu não preciso merecer. Por sinal, não mereço mesmo. Da mesma forma que a criança que acaba de nascer não fez nada para merecer o amor dos pais. Fez? Mas é amado, não é? Por quê? Porque ele... Então,
Não, veja, esse é o aspecto que diz respeito às consequências. E aí, só nessa hora o merecimento funciona. Não na minha relação com o Pai. Eu não fui curado, sabe por quê? Porque eu não me curei ainda. Porque a lapidação da pessoa, ela tem que ser permanente. Você se lapida todo dia. E a maneira como você tem que usar como colocado para você, na verdade, como tem um cabedal muito maior, De jeito nenhum. não, com certeza. E aí o que acaba acontecendo? Você traz essa vida, os resgates de vida passada para você poder ter. Sim. A partir do momento que você entende, se tiver esquecimento, ok, não vai essa parte, não pode botar no tempo. E a partir do momento que você começa a aceitar, você, aí eu começo a perder o que vem dentro de você. Pois não. E você se arma no sentido positivo. E você vai para a luta no sentido metafórico da palavra. Que fala, eu vou lutar para me lapidar, para eu poder crescer. Você vai passar por aprovação, você vai ter dificuldade, você vai ter perdas, mas você vai sentir a vontade de poder, no final da história, de entender que aquilo ali foi algo positivo na sua vida. Os inimigos que apareceram na sua vida, eles só fizeram você crescer, na verdade. Eles não fizeram você diminuir. Desde que você aceite aquilo ali como um aprendizado. Nós somos, eu entendo assim, como massa de pão. Quanto mais você for, mais me perdoe o comentário. De forma nenhuma. É assim que é bom, gente. A casa espírita é um lugar de discussão de ideias. E eu acho que você está corretíssimo. Mas olha, você está usando as palavras, arma, inimigo, tal, mas não está contra eles. Exato. Esse é o X da questão e essa muitas vezes eu acho que é a nossa dificuldade. Se nós usarmos essa expressão que você usou para ter forças para entender e ir à frente, tá tudo bem. Não, não existe nada fácil na vida. Tá? A palavra fácil pode riscar, viu, gente? Risca, por aqui não tem. O meu receio, que eu tenho visto em muitas pessoas, é que essa luta é contra alguém. E não tem contra ninguém. Porque se há um inimigo, sou eu mesmo. Se há um inimigo, é a minha ignorância. Então, eu estou tentando trocar as palavras para que a gente entenda a essência. Você já entendeu a essência? Ok, já está maravilhoso. Agora, por quê? Existem revoltas disfarçadas, aonde de fato eu não estou aceitando coisa alguma, mas eu digo que aceito. Exato. Exatamente. Quantas vezes você já ouviu? Eu ouço muitas vezes assim, gente, vou ficar com tal pessoa para pagar todos os boletos logo, porque eu não quero ter essa dívida na próxima vida. Não entendeu? Não entendeu, porque não é para ficar ali. A dor em si não traz evolução. O que eu faço com ela me faz evoluir. Então não adianta, eu vou ficar aqui chorando com dor, deixa a pessoa me bater à vontade e aí eu vou evoluir. Não vai. Não vai evoluir. Não vai. É preciso, a dor, ela é um impulso, ela é um maravilhoso incentivo para a autotransformação. A dor não gera evolução em si, mas ela abre caminho para isso. E eu gosto muito do exemplo do arado. Já contei aqui? Vocês, todo mundo acha que aqui sabe o que é um arado. O arado é uma lâmina pesada, né? Que rasga a terra. Para quê? Para colocar semente. E por que precisa do arado para colocar semente? Porque ao rasgar a terra, o melhor da terra aparece, certo? A dor é o arado na terra do coração, gente. Esse coração muitas vezes endurecido que a gente tem, aonde as coisas boas estão lá dentro, mas não na superfície, não aparece. É preciso o arado da dor. Ela rasga o coração. Abre sulcos profundos no coração. Para quê? Para que o melhor do coração apareça. E aí a vida coloca sementes divinas. E aí elas crescerão.
Ah, precisamos da dor então? Não, não precisamos. É só abrir o coração antes que ela chegue. Vocês estão vendo o arado chegando assim, corre e abre o coração. Corre e abre. Porque a dor não é obrigatória, mas ela se impõe pela dureza do nosso coração. E o meu receio é que andarmos armados, acreditando que aqui é uma guerra, ou um lugar contra mim. Não tem nada aqui contra mim. Está tudo a meu favor. Inclusive os chamados problemas. Inclusive aquelas pessoas que me testam, que pedem a minha paciência, numa linguagem estranha. Sabe que linguagem é essa? As pessoas que nos ferem, ou que gritam com a gente, que não nos respeitam, aquelas pessoas que nos desconsideram, elas usam essa linguagem estranha para implorar a nossa compreensão. Você já deve ter ouvido aquela frase que eu não sei de quem é, que diz assim: me ame quando eu não mereço, porque é quando eu mais preciso. É uma linguagem estranha de pedir amor, né? Batendo, no bom sentido. É uma linguagem estranha, mas é a linguagem de quem sofre. E para finalizar, eu vou contar uma historinha de criança, porque as histórias de criança são muito sérias. Conta-se que num lugar do mundo havia um monte de leões, e entre eles um muito forte e muito mau. Feria todos com as suas garras. Matava até alguns, principalmente os leõezinhos, e quem ousasse tentar enfrentá-lo. E um dia, esse leão adormeceu em cima de uma pedra muito grande, lá na selva. E um leãozinho, todo inocente, que nunca tinha visto o leãozão, mau e bravo, perambulava por ali e viu ele dormindo. E foi lá, sem saber o perigo que corria. Foi lá, olhou, tal, e de repente descobriu que na patinha traseira dele tinha um espinho infeccionado. E ele foi lá e tirou o espinho. E nunca mais se ouviu falar de maldades deste leão. Ele era mau porque tinha uma dor que ele não conseguia remover. Às vezes ele nem sabia onde doía, mas doía muito. E por causa desta dor, ele feria. Será que nós não temos espinhos no coração? E por isso fazemos sofrer? Tudo é como a gente enxerga. Se a gente estiver realmente interessado em enxergar o que nos falta ver, tudo indica que a nossa vida se transformará imediatamente. Não na próxima vida, agora, hoje, antes que o dia termine. Porque nós começaremos a nos enxergar como seres que erram por ignorância apenas, e nunca por maldade, já que a maldade precisa ser ressignificada, e que os outros nos espinham, né? Porque não sabem ainda dar uvas? Não, porque são maus. Nos desrespeitam muitas vezes, não porque são maus. E eu não estou dizendo isso para que a gente aceite o desrespeito. Porque é preciso, muitas vezes, colocar limites. Mas eu estou dizendo para que a gente não sofra com o desrespeito. E coloque os limites necessários à própria dignidade humana. Gente, vamos fazer as pazes com a nossa vida. Para que a gente seja mais feliz e mais leve hoje. Muito obrigado. Muita luz a todos, que essa casa continue o seu trabalho incrível e tão necessário à nossa comunidade.
Que assim seja. Muito obrigado, Edgar. Mais uma mensagem que nos leva à reflexão. Eu gosto de você porque você traz esses temas assim, um tanto fora daquele trivial dos temas espíritas, né? Que é nos trazer apenas reconciliamento, orientação, no sentido mais moralista, mas de mostrar um caminho mais adequado para que a gente possa pisar em terreno mais firme, né, na vida. Então, há muita coisa que temos que aprender. Eu me lembrei da frase do Jesus, eu achei que você ia citar. A minha paz os deixa e a minha paz os dou. Eu não dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Você falou aqui da paz de Deus, né? Muito obrigado, que Deus o abençoe. Muito obrigado pela nossa insistência em trazê-lo aqui, né, hoje. Essa circunstância tão difícil. Muito obrigado a todos pela presença. Vamos então agradecer por este momento em que mais uma vez tivemos a oportunidade de refletir um pouco, buscando dentro de nós aqueles valores que nos sustentam a vida e que procuram direcionar a nossa existência para que saibamos utilizá-los da melhor forma possível, buscando o nosso autoaprimoramento, nosso crescimento, sem lutar contra a vida, mas fazendo as pazes com a vida que levamos, para que a vida possa nos dar aquela paz que Jesus nos prometeu, a paz de Deus. Muito obrigado a todos, uma boa noite, obrigado pela presença. Estamos nós.